Olá, sejam muito bem-vindos ao Noivas e Eventos Podcast. Meu nome é Mário Mangazi Júnior, vou ser o vosso anfitrião neste projeto que tenciona documentar o mundo fascinante de eventos e casamentos. A nossa intenção é chamar especialistas da indústria e as noivas para contar-nos sobre as suas experiências e dicas. Este episódio eu tenho o grande prazer de ter comigo uma das terapeutas de casais mais requeridas aqui. Ela que é uma das poucas que faz de maneira consistente conteúdos e bootcamps que é para ajudar aos casais a enfrentar os desafios que eles têm nos relacionamentos. Eu tenho o grande prazer de ter neste episódio a senhora Élica Alfândega. Muito bem-vinda ao Noivas e Eventos Podcast. Obrigada, Mário. Olá a todos em casa. Espero que vocês estejam bem e que este episódio vos deixe sentadinhos ou com os ouvidos bem coladinhos para estarmos juntos. O que lhe inspirou a entrar nesta área de terapia de casais? Quais são os desafios pessoais que teve que lhe influenciaram a entrar nesta área? Parti muitos corações. Brincadeira. Normalmente ficava muito interessada em perceber porque é que pessoas que gostam uma das outras simplesmente separam-se, ou pessoas que querem muito estar ou ter um relacionamento, mas no final do dia aparentemente alguma coisa deixa de funcionar. Então esta curiosidade para entender o porquê de muitas pessoas simplesmente separarem-se e aparentemente tudo estava bem, sempre ficou ali assim na minha cabeça. Então sim. Para quem não conhece a senhora Élica, pode-nos contar-nos sobre como é que iniciou a sua formação para esta área, para se ingrar como profissional? Ok. Eu comecei a fazer estas pesquisas ainda de forma muito curiosa mesmo, a partir de lendo livros, lendo artigos, fazendo pesquisas, ajudando amigas e todas estas coisas, mas para mim não era suficiente, porque é muito mais do que simplesmente tu chegares, encontrares alguém e dar tua opinião sobre a situação sem conheceres muito bem ou até mesmo com achismos. E foi quando, literalmente do nada, eu esbarrei-me com um anúncio do curso de terapia familiar e comunitária que tem esta componente do casal envolvida, que eu disse ok, fui lá pesquisar um bocadinho mais, ver os modos, eu disse ok, é isto mesmo que faz sentido e definitivamente eu vou cursar isto. Então comecei a fazer o curso enquanto continuava as pesquisas e depois fui dando mais robustez e mais forma ao meu trabalho, e agora já estou formada e já continuo a trabalhar com os casais, relacionamentos, a coisa está fluindo. No seu grupo de amigas, era amiga que todas ligavam quando tinham os problemas delas de relacionamento? É sempre uma mistura, porque no final do dia nós não somos psicólogos dos nossos amigos, não somos terapeutas dos nossos amigos e quase que poucos nos dão tanto ouvidos assim. Então não era terapeuta delas, mas nos ouvíamos umas às outras. Normalmente porque nós nos conhecemos, temos este lado emocional muito ativo. O lado profissional acaba não ficando muito patente quanto, por exemplo, elas poderiam usufruir dos meus serviços, por exemplo. Sim. Então não é daqueles serviços que elas tinham tanto benefício como alguém que não me conhece. Sim. Yeah. Então, naquele período inicial, antes de ter a sua formação, quando nós somos amigos uns dos outros, tem muito aquilo do achismo. Acho isto e acho aquilo. Na sua experiência, aquilo que aprendeu como psicóloga profissional, imagino que houve muita coisa que confirmou muitas das opiniões que tinhas mesmo antes de ser profissional. Algumas coisas começaram a não fazer muito sentido, exatamente por causa dos achismos. Algumas coisas eu percebi que era muito fruto da minha experiência, tanto direta ou indireta, e ter-me formado me ajudou a separar essas águas, entender o que é muito meu e não posso transportar, por exemplo, para um cliente ou um paciente, e o que é teoria que eu tenho que ajudar a conduzir o meu paciente. Então, claramente que eu não sou 100% teoria
ou 100% vamos lá escola, também não sou 100% minhas experiências. Então eu entender que ok, neste momento eu talvez estou a levar tanto da minha dor e transportar para o meu cliente, ou estou a fazer esta mistura e que não é saudável mesmo para o processo terapêutico. Então ter permitido-me ir à escola me fez separar estas coisas e não assumir que porque na minha vida ou o meu ex ou o meu marido fez isto comigo, então também vai acontecer o mesmo. É ouvir aquela história e entender que é aquela história, eu tenho que trabalhar com aquela história. Então Sim. O estudar te permite fazer esta coisa. Sim. Yeah. O que descobriu que são qualidades-chave que um terapeuta profissional, especialmente casais, deve ter para com os seus clientes? Acho que uma das coisas é isto, nós conseguirmos entender que a nossa história não é a história do cliente, que acho que é uma dificuldade muito grande, que é uma coisa que acontece muito entre nós e os nossos amigos. Às vezes nós, por exemplo, terminamos, tu está a dizer, quando ela começa a fazer isso é por causa disto, tu está a dizer, mas na verdade nós estamos a falar da nossa história e nem estamos a ouvir o contexto, quem é esse meu amigo, o que está acontecendo com ele, não entendemos tudo que está ao redor. Então ter aprendido, e acho que um dos maiores ganhos do meu curso foi isso, de conseguir separar a mim do meu cliente e entender que, apesar de eu estar a sentir a dor dele, que me torna humana claramente, não faz com que ele seja a extensão da minha história. Eu não posso querer arranjar as coisas que não correram bem na vida dele ou da minha vida através dele, estas coisas. Então a capacidade de tu ouvires e ouvires para além do que a pessoa te está a dizer. Sim. Capacidade de tu entenderes a dor do outro para além do que ele te consegue explicar. Então, toda esta trajetória, toda esta construção que a escola me permitiu ter é o que me faz hoje, com muito mais facilidade, entender melhor os meus clientes, com muito mais facilidade saber como lidar com dores sem que me meta emocionalmente, entre aspas, na história do meu cliente. Parece que empatia é um dos pilares mais fortes na arte terapêutica. Isso, também. Sim. Porque eu não sou uma máquina, não sou. Há vezes em que dá um apertinho, mas... Quando é que é apropriado a experiência pessoal do terapeuta entrar na prática profissional? Depende. Quando, para mim, por exemplo, imagina, eu tenho uma filha e eu por acaso também tenho uma filha, eu gosto muito dela, então é um exemplo que, por exemplo, não vai fazer com que ela entenda que a minha vida é melhor que a dela, por exemplo. Não nesse sentido, mas ela pode entender que temos algo em comum, para ela entender que eu entendo o lado dela como mãe e ela pode confiar em mim para falar comigo como mãe, porque às vezes acontece muito de clientes entenderem que, mas como é que tu não és mãe? Se fosses mãe ias entender, por exemplo. Então talvez faça sentido dizer, olha, eu sou mãe também, eu entendo o que tu estás a dizer. Sim. Neste sentido. Agora não, por exemplo, quando aconteceu isso comigo, eu não fiz isso, não nesse sentido, porque o objetivo não é comparar-me ao cliente ou fazer com que o cliente sinta-se mal porque não está a conseguir ultrapassar certa coisa ou não está a conseguir fazer determinada coisa. Posso dizer, olha, eu também por acaso levei muito tempo a parar de fumar, exemplo. Não é o meu caso, mas imagina, é relevante eu partilhar com ele que é normal que ele esteja a ter esta dificuldade. Com certeza. Então, é muito intencional e não no sentido de fazer com que ele se sinta mal, mas também tem que ser uma partilha sincera. Eu não vou dizer, eu também parei de fumar aos 14 e eu nunca fumei, por que eu estou a mentir assim? Só porque quero criar conexão, então não é uma conexão real. Então tem que ser algo intencional, algo que realmente vai agregar, algo que realmente vai trazer para o cliente se identificar e entender que ok, que eu estou a tentar fazer isto há mais de 10 anos, afinal, é possível. Então, estamos num período em que existem muitas expectativas daquilo que tem de ser o papel de um homem e de uma mulher no relacionamento. Especialmente com as redes sociais, hoje em dia estamos bombardeados com aquilo que são as expectativas modernas e também as tradicionais. Como é que acha que as expectativas dos outros, as expectativas terceiras de relacionamentos têm impacto no relacionamento saudável?
Acho que tu tocaste num ponto que é muito interessante. Quando nós falamos de expectativas, nós temos tendência a pensar que eu tenho que seguir um determinado caminho, que o homem tem que ser assim, tem que, no global. A mulher tem que ser assim, no global. Mas uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais com a minha experiência e profissão é que não há tem que. É como funciona para ti, Mário, o que é o papel da mulher para ti, depois mesmo sentar contigo e dizer, ok, a visão que tu tens de mulher e de homem, Mário, é tua ou é porque teus pais estão a incumbir ou incumbiste ou estás a beber demais deles que não consegues ter uma definição tua, uma definição de Mário. Então, as expectativas, no final do dia, nós quando ouvimos até pensamos que é algo mau, tipo, não posso andar a criar expectativas, calma, não é bem assim, tipo, todos nós temos expectativas. Eu tive expectativas em relação a este programa quando tu me ligaste, tu também tiveste em relação a mim, tu vais ter expectativas sobre uma festa que tu vais ao final de semana, então sempre temos expectativas em relação a algo. O mais importante é garantir que estas estejam alinhadas. Sim. E, por exemplo, em função disso, nós criamos um baralho que permite que os casais consigam ter esta conversa para alinhar expectativas. Não significa que tu não tenhas, tu tens. O que temos que garantir é que as nossas expectativas ou são iguais, ou coexistem, ou até são divergentes e nós sabemos. Então, criar este alinhamento já facilita muito. Não é sobre como é que o outro casal é sobre como é que para nós os dois funciona. Qual é que é a melhor forma de Élica e Mário se relacionarem e funcionar. Sim. Então já pudeste agora lidar com vários casais de vários backgrounds. Na tua experiência, tem um padrão de responsabilidade e deveres de um homem e de uma mulher que fazem um relacionamento saudável? No final do dia, nós temos, vamos lá, basicamente três coisas que esperamos num relacionamento. Primeiro, queremos ser vistos. Queremos ter a sensação de segurança. Queremos ter a sensação de eu pertenço aqui, eu posso contar contigo. E se estas coisas não estão, e no final do dia os problemas sempre variam um bocadinho disso, a questão de respeito, de eu quero poder me sentir respeitado, eu quero poder sentir que faço parte, que posso contar contigo, e eu quero sentir que tu me vês, ok? Então, basicamente os problemas vão rondando nestes três pilarzinhos. Os amigos dele são mais importantes do que eu, é aquela sensação de tu não me vês, tu não notas que eu estou aqui. Ela consegue deixar-me ir falar com outras pessoas, tipo, não me sinto respeitado. Então, quanto mais eu vou ouvindo sobre os casais, tu vais percebendo que no final os problemas variam destas três coisas. Claramente que entre aspas de formas diferentes, mas no final do dia é esta sensação. Então, quando tu consegues entender que no final do dia o problema não é necessariamente o problema, é a minha necessidade de que não está a ser atendida, tu consegues tu consegues desaguar nesse lugar. Então é isso, é mesmo uma questão de literalmente experiência. E isso, por exemplo, não aprendi com achismo, aprendi a estudar. Sim, então falaste de três pilares. Um é ser visto, o outro é respeito, isso, e o fazer parte, sentir que eu faço parte disto, eu posso contar contigo para isto. Sim. Ok. Na tua experiência, nós estamos aqui em Moçambique, em que temos valores tradicionais muito fortes de relacionamento. Existem preconceitos culturais que podem causar problemas em relacionamentos? Sim, demais. E nós conseguirmos entender de onde é que cada um de nós vem ajuda muito a isto. Por isso é que eu te estava a dizer que não é simplesmente as expectativas dos outros, eu entender como é que tu olhas para o ser mulher, o que é que tu esperas do ser mulher, o que é que eu espero de ser mulher. Isto também tem de onde eu venho. Se eu venho de norte de Moçambique, eu já tenho uma expectativa diferente de mulher, do ser mulher, e tenho uma expectativa diferente do ser homem. Se eu venho de Portugal, muda. Então, conseguirmos entender estas pequenas nuances
faz muita diferença. Daí que eu sempre digo, infelizmente e dolorosamente, o gostar não é suficiente para uma relação funcionar. Não importa o quão eu gosto de ti, se nós não prestamos atenção a estas coisinhas que parecem aparentemente coisinhas, Sim. os choques facilmente vêm. Porque eu quero estar sozinha em um determinado momento e eu cresci assim facilmente. Isto pode te deixar magoado. Tipo, como assim tu queres estar sozinha? Se nós somos um casal, tipo, não faz sentido. Nós somos um e tá. Se tu és religioso e eu não sou, a tua visão de mim também muda. Sim. Então, todas estas coisas precisam, até certo ponto, serem discutidas Sim. e analisadas de forma muito sincera. Sim. Yeah. Então, se eu sou um jovem, eu gosto muito de uma mulher. Donzela. Exato, eu gosto muito dela e estou a considerar entrar numa relação com ela. Para além do só gostar, para que eu tenha um relacionamento produtivo a longo prazo, que outros fatores eu tenho de considerar antes de decidir que esta é a mulher certa? Normalmente, eu costumo dizer, ao invés de tu te focares em... Não, o que estavas a dizer? Eu gosto muito dela. She's the one. Eu tenho que casar com ela. Como é que tu te sentes quando tu estás com ela? A pergunta não tem que ser o guide. Não tem que ser o que é que ela é, mas tem que ser o que é que ela faz comigo. Porque eu posso gostar muito de um cigarro, mas o que é que ele faz comigo? Eu posso gostar muito desta pessoa, mas como é que ela me faz sentir? Faz-me sentir errada. Quando estou com ele, fico ansiosa. Não consigo falar. Sinto que eu preciso de ficar bonitinha na foto para poder funcionar. Então, não é só sobre gostar, mas é o que é que esta pessoa faz contigo. Quando tu estás com ela, que partes tuas sobressaem? As partes que tu mais gostas de ver, te puxa para onde? Te puxa para um lugar em que tu tens que ficar acanhado, te puxa para um lugar que tu sentes que me sinto motivado e eu estou a crescer com esta pessoa. Então, o gostar mas precisa de um bocadinho mais do que simplesmente eu amo-te muito e Yeah. Sim. Yeah. Tens notado uma diferença entre casais jovens e casais mais velhos no que diz respeito a o tipo de problemas no relacionamento? Não necessariamente, mas também não tenho muita experiência com casais muito adultos. Normalmente atendo até no máximo 35, já recebi um e o outro muito mais velho, mas também acredito que há um certo receio, tipo, ela é muito jovem. Então, acredito que no final do dia todos nós estamos, entre aspas, a lutar por uma mesma coisa. Queremos nos sentir bem, queremos estar bem. Então, tentamos isto de formas diferentes até conseguir. Então, nós não lutamos porque lutamos para. Nós não lutamos porque tu chegaste tarde. Eu luto porque te quero perto. Então, não lutamos assim. Então, estas pequenas diferenças, entender que nós não estamos a lutar porque estamos a lutar para, já faz muita diferença. Então, independentemente se tu és muito adulto ou com tanto tempo de relacionamento, tu estás a lutar para alguma coisa, não estás a lutar porque. Sim. Yeah. Então, muitos dos problemas de relacionamento não é muito daquilo que as pessoas... Porque tem aqueles problemas que estão na superfície, mas os problemas da superfície estão a cobrir o problema real. Isso. Então, como terapeuta, como é que tu chegas com um casal que está a lutar na superfície? Como é que tu consegues lhes puxar para a parte subterrânea que não está a ser abordada? Às vezes é necessário trabalhar individualmente, porque há coisas que são ligeiramente dolorosas de tu dizeres ao teu parceiro. Então tu acabas sentindo que se eu disser isso ao Mário, eu acho que vamos trazer à tona a Quinta Guerra Mundial. Nem vai ser nem a terceira nem a quarta, vai ser a quinta. Então se calhar seja melhor eu continuar a deixar isto camuflado, só que ficamos ali com uma sensação de alguma coisa não está bem, mas porque não nos permitimos mergulhar, porque sabemos que talvez isto vai trazer muito desconforto. Então mantemos quieto. Então
às vezes é importante separar o casal primeiro, para eles também terem noção de para que estão a lutar ou porque que as coisas estão do jeito que estão primeiro, para depois voltarem a unir e depois cada um ter coragem de dizer na linguagem possível Sim. o que é que está. Então, tipo, vou mediando este processo, mas basicamente tu primeiro também tens que entender o que é. E às vezes acontece muito de nós estarmos muito chateados e quando eu faço uma pergunta tão básica, o que é que tu queres? Mas é que eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ela continue com isto. Tudo bem, essa parte já está claro. Sim. O que é que tu queres? É que eu não quero que ele... O que não queres, eu já percebi. Então, transformares primeiro o não em o que é que tu efetivamente queres leva algum tempo. Sim. Até tu conseguires entender que, ok, às vezes é isso porque nós estamos tão acostumados a falar de não, e quando nos perguntam o que é que tu tens, o que é que efetivamente queres que eu te dê, nós nos sentimos tão perdidos. Então, entender qual é que é a tua necessidade não atendida primeiro, porque no final é isso, tem uma necessidade que não está atendida, por isso é que nós, por exemplo, choramos, reclamamos, gritamos, partimos coisas e fazemos estas coisas todas porque estamos necessariamente a dizer me ouve, porque é que tu não me ouves, porque é que tu não me entendes. Então todos estes comportamentos assim tão espalhafatosos no final do dia é uma tentativa de presta atenção em mim, ok? Tipo, isto está a doer em mim, porque é que tu não notas que isto está a ferir-me, porque é que tu não paras, entre aspas, de fazer o que tu estás a fazer, tu não percebes o quão isto está a levar tanto de mim. Então é a capacidade de tu não te focares muito no que a pessoa está a dizer-te aqui e entenderes que se a pessoa está a reclamar, ele está sempre com os amigos. Na verdade, tu não estás a reclamar porque ele está sempre com os amigos, é porque tu sentes falta daquela pessoa contigo. Então, na quarta-feira ele saiu, na quinta eu não posso me focar no número de vezes que a pessoa saiu. Eu tenho que ouvir que ela está a dizer que ele não está a ficar comigo, que eu sinto falta dele. E eu tenho que mostrar a ela que na verdade não é porque saiu com os amigos, na verdade tu estás chateada com isso. Então, quando ela começa a perceber que realmente é porque ele não está comigo há muito tempo. E ela fica muito mais fácil de dizer, na verdade eu sinto tua falta. Eu não estou mais a dizer, estás com o João, na quarta estás com tua Jumia. Não. Eu digo, sabes, Mário, eu tenho muitas saudades de estar contigo. Eu quero muito que nós voltemos a passar os finais de semana juntos. É muito mais fácil de tu entenderes do que se eu disser, Mário, porque que afinal não ficas comigo? Os teus amigos afinal são mais importantes do que eu e tu a primeira coisa que fazes é dizer, Élica, meus amigos não são mais importantes do que tu. E para mim continua a parecer que os teus amigos são, porque tu ainda não estás a gastar tempo comigo. Então essa capacidade de transformar a reclamação em necessidade, depois tu tomares conhecimento disto para depois passar para o outro, é o meu trabalho. Então, para a resolução do problema, tem de começar com o autoconhecimento. Isso. Isso. É a responsabilidade da própria pessoa e não do parceiro poder identificar o problema. Isso. Isso. Para aqueles casais que, talvez de maneira certa ou errada, acham que conseguem resolver todos os problemas sozinhos, que argumento é que faria para a necessidade de um terapeuta? Eu, por acaso, sempre que me fazem perguntas idênticas a essa, Mário, eu tenho uma resposta que é estranha, mas basicamente para mim eu, apesar de ser terapeuta, apesar de ser psicóloga, eu digo que não tem problema tu ainda não quereres fazer terapia, e não tem problema mesmo, mas quando sentires a necessidade de fazer, procure. Eu quero poder ver a Ágapa crescer, claro que eu quero, mas também sinto que quando tu consegues entender que, ok, eu já tentei fazer sozinho 4 vezes, 5 vezes, já tentei ler livros, já tentei ouvir podcasts, já tentei ignorar, já tentei falar com meus amigos, já tentei falar com os meus padrinhos e não funcionou. Ok, deixa-me lá tentar um outro passo. Então, eu entendo que as pessoas precisam desse tempo de tentar, seja lá quantas mil coisas forem até chegarem a mim. Então, não te vou dizer nada a não ser leva teu tempo. E é isso mesmo, para mim, leva o teu tempo. Enquanto tu sentires que tu és capaz, tá ok.
Se sentires que já não estás a ser capaz, tenta outras formas. Se sentires que as outras formas não funcionaram, vem para aqui. Sim. E tá ok. Não te obrigo a fazer terapia comigo, de Sim. verdade. Não. Quais não- são os problemas mais comuns que tu como terapeuta recebes dos casais? A questão do tempo dos diferentes papéis que nós vamos, de gestão deste tempo e de como é que esta gestão afeta o casal. Sim. Questões financeiras, diferentes visões sobre gestão de dinheiro, questões familiares, como é que as nossas famílias afetam nós como casal e como é que nós nos relacionamos com cada uma delas, questões ligadas à traição, questões ligadas a outras pessoas dentro da relação. Quando eu falo de outras pessoas, é, por exemplo, casais que têm fantasias sexuais, por exemplo, casais que querem decidir abrir a relação, pessoas que estão a pensar em separar-se, mas não sabem muito bem se vão ou não. Então, é um mar. Sim. É um mar, mas no final do dia tudo sempre deságua naqueles 3 pilares que... Sim. Então, é a família, Sim, as influências de outras pessoas no relacionamento isso, e a traição. isso. Yeah. Por acaso, na tua experiência, tu já recebeste casais que sentiste que aqui ou não há solução ou a melhor... Quando é que a melhor solução para um casal é mesmo se separarem? Quando eles percebem, quando eles chegam a essa conclusão, porque o meu papel não é dizer o melhor é vocês continuarem, o melhor é vocês separarem. Há pessoas que chegam e vêm ter comigo a dizer, olha, eu já não quero mais esta relação, eu só estou a vir para aqui porque nós temos filhos e nós temos que aprender a gerir os nossos filhos, mas para mim já deu. Sim. Mas depois, ao longo do processo, entendem que, na verdade, eles não estavam necessariamente cansados da relação, estavam cansados da situação. E depois, quando a situação está resolvida, a relação continua. Há vezes em que simplesmente vêm para a sessão e depois separam-se mesmo, não tem problema nenhum. Então, não é meu papel dizer quem deve ficar junto ou quem deve separar-se. Sim. É muito sobre o que é que cada um deles entende. Então, a decisão de separar e depois irem à terapia, às vezes até mesmo por questão dos filhos, tipo, como é que nós podemos continuar a coexistir sem que o nosso papel de casados continue ativo, mas nós continuemos a ter uma boa relação pelos Sim. filhos, tipo, e acontece muito de nós misturarmos os papéis, que é eu não saber entender que agora eu sou mãe, agora eu sou parceira, agora eu sou ex-parceira, mas eu continuo mãe, eu já não sou mais a tua mulher, mas eu tenho a responsabilidade de, por exemplo, procurar saber como está a minha filha, assumindo que está contigo. Tu tens responsabilidade de perguntar como está a nossa filha, assumindo que ela está comigo. Eu tenho que deixar-te saber de todas as coisas. Então, esta mistura de papéis, a terapia ajuda o casal a lidar, até aprender a estar separado, não porque são um casal, mas porque precisam de criar um ambiente seguro e saudável para os dois continuarem a coexistir, mesmo se um dos dois decida ter outro relacionamento ou já tenha um outro relacionamento. Sim. Então como é que nós vamos gerir? Sim. Na tua experiência, abordaste aquilo que são relacionamentos abertos. Isso. Nos países de fora é muito mais comum, porque já estão numa Sim. fase mais egalitária em termos sociais. Sim. Aqui em Moçambique é muito tabu falar-se que um casal está no relacionamento aberto. Sim. Quais são as condições para que um relacionamento deste tipo funcione? De novo, tem isso. Não tem condições 100% obrigatórias. Tem como vai funcionar para nós os dois. Sim. E quando tu começas a entender que, independentemente do tipo de relacionamento, se é monogâmico ou não monogâmico, porque dentro dos não monogâmicos existem vários outros tipos que talvez não caibam neste podcast, tu vais entendendo que as regras vão funcionar para nós os dois. Tipo, e é isso. Eu vou, mas eu não quero saber quem é. Tu vais, mas eu preciso de saber quem é. Tu te relacionas, mas eu quero saber se essa pessoa que nós todos vamos nos relacionar uns com os outros. Tu vais, mas não pode ser ninguém que eu conheça, não pode Sim. ser ninguém do teu trabalho, não pode ser alguém que é da minha rede. Então cabe literalmente qualquer coisa. Ou tu vais, mas estes dias são 100% meus.
cabe tudo. Sim. Então, é muito sobre quais são as vossas necessidades, o que é que vocês vão fazer para que aquele lugar seja... Sim. Eu quero que tu vás, mas eu quero continuar a sentir que eu sou a pessoa Sim. principal. Cabe tudo. Cabe tudo. Parece que o importante não há convenções, mas sim os critérios de cada relacionamento. Isso, e depois respeitar isso. Muita gente acaba pensando que no relacionamento não monogâmico não há regra, é tipo pegação geral, como costuma-se dizer, mas não é bem sobre isso. É muito sobre ter muitas, entre aspas, regras que vocês têm que seguir Sim. para a relação funcionar. E como tu bem disseste, provavelmente nossa sociedade ainda não está tão preparada para que isto seja um assunto debatido na mesa de jantar do domingo. Mas não significa que não esteja a acontecer. Existem casais não monogâmicos aqui em Moçambique, por mais que nós não queiramos falar sobre isso. Sim. Na sua prática, imagino que diariamente tem de lidar com situações emocionais muito pesadas e guiar as pessoas a tentar chegar nessas soluções. Como é que, a nível pessoal, consegue manter a sua saúde mental tendo de lidar com isto dia a dia? Às vezes eu tiro um tempo para, literalmente estar sozinha, desligar dos disjuntores. Às vezes eu prefiro não fazer sessões se eu sinto que eu estou, um bocadinho sobrecarregada. E também faço terapia. Mesmo para poder garantir que eu não misturo os meus assuntos com os assuntos dos meus pacientes, que às vezes é algo que acontece, não diria automaticamente, mas sem tu te perceberes, tu vais conectando-te um bocadinho mais, porque há um ponto Sim. ali não resolvido da minha própria vida e vem à tona quando ouço a história de um cliente ou de um paciente. Então, para poder separar estas águas, que é algo contínuo, preciso também de, às vezes, parar e ganhar um bocadinho de balanço para retomar. Sim. Caso queiras partilhar, tenha uma experiência de um casal que tinha problemas profundos, desentendimentos profundos que tu conseguiste superar através da tua terapia, que te impactou muito. De um casal... Na verdade, as histórias que mais me impactam são de mulheres só. Tem histórias de casais, mas há uma coisa que eu tenho com mulheres, principalmente porque... Ok, vou falar-te do mais recente. Recebi uma mulher que se descrevia de formas muito, muito intensas. Eu sou uma pessoa que gosta muito e depois as pessoas não me entendem, eu sou muito intensa. E eu sou uma pessoa muito má por causa disso, estou sempre a partir. Ela tinha uma imagem muito diferente dela. Então nós fomos trabalhando ao longo das sessões e ao longo do processo ela disse, sabes, eu olho para mim, eu estou não tem problema nenhum em ser uma pessoa intensa, eu gosto do fato de eu ser intensa e provavelmente eu só tenho que saber que isto não é um problema, mas também tenho que entender que isto não é uma coisa que eu tenho que levar para alguém e dizer, gere minha intensidade. Sim. Então, termos passado por este processo e ela começar a entender que tudo aquilo que ela falava e daquela forma como ela se descrevia não era necessariamente algo mau, mas era algo que ela tinha que fazer as pazes e aceitar para ela. Foi um momento em que ela sozinha depois começou a chorar e ficou sabes, é tão nice poder sentir que eu posso ser e pegar todas estas coisas que eu pensava que eram mais de mim mesma e sentir que, you know what, eu sou a tal. E ela sempre dizia isto para mim. Então é um caso muito recente mesmo, que marcou-me muito, porque eu consegui ver a evolução dela ao longo das sessões e ela sozinha conseguiu perceber, eu sou... E ela dizia muito isto, mas pronto, não posso repetir aqui o que ela, a linguagem que ela usava, mas ela ficou muito feliz e também deixou-me muito contente. Yeah. Então, a tua empresa faz bootcamps para os casais. Podes partilhar quais são as atividades praticadas? Ok, então, o The Couples Bootcamp é um bootcamp para casais, noivos, namorados, casados, de fresco, casados de muitos anos, cujo objetivo é permitir que no meio desta rotina, deste corre-corre, nós possamos parar um bocadinho e voltar a olhar para nós como parceiros, como cúmplices.
porque por causa do trabalho, ou mesmo por questões de trabalho, nós passamos muito tempo com outras pessoas e é fácil nós continuamos a criar conexões com as outras pessoas e começamos a pensar que se calhar o Mário não seja tão... Por que o Mário não pode me entender como o fulaninho me entende? Ou porque que... E acontece. Depois nós vamos nos comparando. Por que ele é tão fofo com a namorada? Por que o meu marido não pode ser como ele? Então, isto vai criando um bocadinho de separação. Claro. Ou às vezes mesmo, sem que seja isso, nós estamos tanto no trabalho e de repente quando chegamos já estamos tão cansados e não temos aquele tempo para reparar a relação ou reparar para o nosso parceiro. Então, o bootcamp nos permite dedicar 5 horas só para estar com a nossa pessoa. Mas sim, neste momento nós vamos trabalhando vários pontos que tu foste tocando aqui ao longo do podcast, que é entender as necessidades um do outro, que é saber como é que eu posso identificar o teu comportamento e não levar isto para o lado pessoal, que é a forma como tu és e não é uma afronta a mim, que quando, por exemplo, tu dizes eu preciso de um tempo para estar sozinho porque estou-me a sentir um bocadinho overwhelmed com tudo. Não significa que eu não quero estar contigo. Quero estar sozinho é diferente de não quero estar contigo. Então, tu poderes entender que eu quero estar contigo também não significa que eu seja muito pegajosa, que faz parte de como eu sou e eu não levar isto para o lado de toda hora que está comigo, sei lá, tipo que está... Então, às vezes acontece muito disso. Então, o bootcamp te faz perceber que, ok, esta minha pessoa tem esta necessidade, como é que eu posso atender sem que eu invada o meu próprio espaço ou fique sobrecarregado? Esta minha pessoa precisa de espaço, como é que eu posso garantir que esta pessoa tenha espaço sem que eu leve isto para o lado pessoal? Como é que eu posso entender quais são as necessidades lá ocultas? Então isto vai acontecendo de forma muito privada, mas também há desafios e jogos divertidos que acontecem entre casais, mas entre homens e mulheres. Então, durante estas 5 horas, vocês vão se divertindo enquanto se reconectam ou conectam. Então, há coisas novas que vão surgindo, há partes vossas novas que vocês vão confirmando, há coisas que vocês vão descobrindo sobre vocês de forma individual e como é que isto impacta a relação, há coisas que vocês vão descobrir do vosso parceiro que vocês vão entender que, afinal, quando ele faz isto, é por causa disto. Então, o bootcamp dá esta oportunidade de vocês voltarem a conectar-se sem que seja de uma forma muito... Mário, precisamos de conversar. Sem que seja neste momento tenso, mas de uma forma muito divertida. Vocês conseguem falar de assuntos muito pesados sem fugir, sem aquelas coisas que nós normalmente fazemos no dia a dia. É colocar um pouco de mel na comida salgada. Fica uma coisa agridoce. Sim, exato. Isso. Como é que a interação com os outros casais também ajuda o próprio processo individual? Os outros casais, tu vais percebendo que o que eu passo não é só meu. Porque também acontece muito de nós entendermos que parece que minha relação, tudo que eu estou a viver só acontece comigo. Mas quando tu estás com os outros, tu entendes que, ok, afinal... Isto acontece, não acontece de tu perceberes isso quando nós juntamos os homens para falar de algumas coisas e as mulheres, então eles começam a perceber que, e depois eles têm que resumir no exercício, eles começam a perceber que também existem outras pessoas que passam pelo mesmo que eu passo e isso faz com que tu entendas que a minha relação, entre aspas, não está perdida, ou a minha relação talvez não seja tão positiva assim, ou... ajuda-te a entender em que pé a tua relação está e o que talvez tu podes fazer para ajudar outras pessoas. Então, permite que vocês consigam ter esta sinergia entre casais, entre homens e mulheres. Então, estás a praticar esta profissão já há 8 anos. E como eu mencionei no início, és uma das poucas profissionais que é consistente nas redes sociais, dando conselho aos casais. Neste momento, olhando para trás e olhando para frente, quais são as tuas ambições para com esta área terapêutica? Eu quero crescer muito, Mário. Muito. Eu imagino a Agape já não estar só aqui em Maputo. Imagino-me a não fazer bootcamps pequenos, porque agora tenho mais bootcamps intimistas, tenho bootcamps privados em que faço para pessoas que vão me pedindo de forma privada, mas imagino isto a ser uma coisa nacional, uma coisa bem maior. Então,
sim, não cabe para o espaço que estou a ocupar. Sinto que tem muitas mais coisas que eu posso fazer e estou excited em relação ao futuro. Sim. Yeah. Para aqueles jovens que tencionam ser terapeutas de casais, quais são as dicas, lições e inspirações que tu podes deixar a eles para que eles sejam profissionais confiáveis? Apaixona-te pela área. Apaixona-te pela área. Entenda que tu fazeres terapia não vais resolver teus problemas. Terás que fazer tu a terapia na tua própria vez. Ser humano. Não importa o quanto tu estudes, não deixes que o teu lado humano se perca. E divirta-te no processo. Não torne tudo muito fato e gravata. Divirta no processo, porque faz muita diferença. É o que eu digo sempre quando recebo pacientes novos. Se estás à espera de uma psicóloga que vai ficar então, me conta. Eu rio com os meus pacientes, ficamos mesmo a divertir-nos enquanto nós resolvemos problemas. Já estás a chorar tanto, porque é que eu tenho que chegar e tornar a coisa mais tensa? Sim. Então, é isso, divirta-te num processo. Não estou a dizer para tu seres uma pessoa que vai estar sempre a rir e fazer piadas, não é isso, mas é permitir que tu sejas tu enquanto tu vais tocando em almas, tocando em feridas de outras pessoas. Então, isso não é diversão, é devoção, é entrega. Sim. Yeah. Uma coisa que notei de si logo que entrou nas instalações é que consegues muito rapidamente criar uma relação com uma pessoa estranha, muito calma, muito à vontade. Já estavas aqui com a minha irmã, dos 5 minutos que eu vivo já a interagir, já estava tão à vontade a contar-lhe sobre a vida pessoal, sobre a filha dela e etc. Eu noto que tu tens uma personalidade extrovertida e muito fácil de se abrir. Tens olhar de quem escuta as coisas sem julgar e podes, de maneira aberta, poder identificar aquilo que a pessoa está a passar e poder dar os conselhos da melhor maneira, mais profissional. Tem uma personalidade, a pessoa tem que ter um tipo de personalidade para ser boa nesta área, ou mesmo uma pessoa introvertida pode adaptar-se a isto? É isso, é o que eu estava a dizer, trata-se de tu seres tu, não tem, e quando, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu pensava que eu tinha que ser, então, diz-me o que é que está a pensar, toda esta área é muito misteriosa, só que eu disse, eu não sou assim, então permiti-me ser a terapeuta que eu sou, não me deixa menos profissional, continuo a ter cuidado a ouvir a história das outras pessoas, continuo a manter o sigilo da mesma forma, continuo a me deixar guiar pelos meus próprios pacientes e também não sou, por exemplo, extrovertida para um cliente que é muito mais retraído, porque desequilibra as energias, então é entender que ok, provavelmente para um Mário funcione. Eu não digo que eu fingir ser tímida, mas eu entender que talvez eu tenha que equilibrar a minha energia. Então, é experiência, não é simplesmente chegar e... Eu falo muito rápido, mas quando eu entendo que alguém fala mais lento, eu digo, olha, se tu estiveres a sentir que eu estou a falar na velocidade 2 do WhatsApp, dizes, porque isto ajuda-me também a criar essa conexão. Então, independentemente de quem tu sejas tu, enquanto... constróis a tua imagem de profissional, porque no final do dia isto é que faz diferença. E às vezes, mesmo sendo extrovertida, há quem não se conecta comigo. Se eu fosse mais tímida, há quem também não iria conectar-se comigo. Então, não tem uma fórmula 100% correta, mas claramente que a melhor fórmula é tu seres quem tu és. Élica, agradeço muito o fato de ter aceito o convite de participar no podcast. E é a primeira psicóloga e terapeuta de casais que nós temos aqui e aprecio muito o fato de ter uma visão muito objetiva nesta área e também falar do poder do autoconhecimento, porque estamos, como havia dito, numa fase em que as expectativas, não só da família, mas do mundo fora, influenciam muito aquilo que as pessoas acham e agem durante o relacionamento. E há muita pouca gente que senta e diz o que é que tu queres. Isso. Esta chave é muito importante e eu agradeço muito tu teres dado esta perspectiva aqui. E mais uma vez, thank you pela
participação. Obrigada, Mário. Eu espero que tenha sido um momento interessante para vocês. E se me permitires, eu espero estar convosco no dia 17 de setembro, que vamos fazer um outro bootcamp. Então, espero também receber mais convites. Esse sofá é bem confortável. E muito obrigado a vocês por fazerem parte deste episódio. E nós nos vemos na próxima semana.